Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado aí a todos os inscritos. E você, como você tem passado? Reinando em vida? Tem que reinar em vida com esse conhecimento, né, abençoado? Nós estamos aí, vamos prosseguindo com a questão pecado, sob a perspectiva de Paulo aos Romanos, e paramos no capítulo 6, versículo 15. Se você não acompanhou as outras partes desse estudo, em que estamos vendo a entrada do pecado no mundo e estamos agora vendo a sua saída, se não você não viu as outras mensagens, as outras partes, eu quero te convidar a acompanhar desde o começo, porque nós estamos construindo um raciocínio, e para que você entenda perfeitamente, você tem que ver lá desde o primeiro capítulo. É por isso que eu, pensando em você, criei uma playlist somente com esse assunto. Vai estar nas descrições deste vídeo, tá bom? E também no primeiro comentário aí, vai estar disponível para vocês. Então, ainda no capítulo 6, que estamos vendo, a partir do verso 15, Paulo fala que muito mais agora que eles estavam livres da condenação do pecado, Paulo começa a falar sobre a preservação das coisas naturais. E é interessante falar sobre isso. Por quê? Porque o fato de não existir mais pecado nos dias de hoje, eu, por exemplo, não me posiciono mais como servo do pecado, e sim servo da justiça. E quando eu fui aclarado sobre isto, eu me tornei livre, ou seja, procurei mais ainda valorizar o que Deus havia me dado. Diferente de alguns irmãos que, por não entenderem e não aceitarem que Jesus tirou o pecado do mundo, ao ouvirem que não tem mais pecado, o que eles falam? Eu posso me prostituir, eu posso me... Então eles sentem mais vontade de se sujar, a vontade deles é se perverterem mais ainda. Então Paulo está falando sobre isso nos versos a partir do 15, tá bom? Se vocês quiserem ler, a partir do 15, Paulo fala sobre isso. E no capítulo 7, vamos começar agora, veja o que Paulo diz. Ele faz uma analogia entre a lei e o casamento. Preste muita atenção no que Paulo fala. Romanos capítulo 7, versículo 1 está aí para nós. E diz o texto: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Paulo faz uma pergunta aí, né, queridos? Interessante essa pergunta do apóstolo Paulo. Uma informaçãozinha aqui para nos contextualizar quanto a isso aí. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava vivendo um período que nós chamamos um período de transição. Ele estava entre a lei, que ainda estava de pé, porém preparavam os cristãos para a graça, para viverem em novos céus e nova terra. E esse fato foi consumado no ano 70. Então, desde a morte de Jesus de Nazaré até a ressurreição, até o ano 70, foi um ano de transição. Então foi por isso que ele usou essa linguagem, dizendo que a lei tem domínio sobre o homem todo o tempo que vive. É como um casamento, veja, ele disse no versículo 2 aí, acompanhe comigo, Romanos 7, 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então vocês prestem atenção. Primeiro ele diz que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Depois ele diz que é igual a um casamento. Enquanto vive o marido, a mulher está sob a lei do matrimônio. Porém, morto o marido, o que acontece? No caso da esposa, ambos estão livres, tanto o marido que morreu como a mulher que ficou viva, né? Então é isso que Paulo está dizendo, isso está falando em relação à lei, que interessante, né? Por isso que nos capítulos anteriores, por isso que é importante você ver as outras abordagens que nós fizemos aqui, Paulo disse que hoje nós estamos mortos para a lei e vivos para Deus. Então no verso 3, ele diz que se o marido estiver vivo, eles estão sob a lei do matrimônio, então aí vai ser considerado um adultério. Mas olha o que Paulo falou no verso 4, acompanhe comigo aí, abençoados. Romanos 7, 4, diz: assim, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Olha só que interessante, né, abençoado? Deixa eu só aqui adireitar aqui um pouquinho a minha câmera, tá aqui. Olha só que interessante Paulo fala. Então, aquele povo daqueles dias estavam mortos para a lei, pelo corpo de Cristo,
Esse povo que passou o período de transição entre lei e graça, que foi, conforme eu falei, que foi o período que pegou ali da ressurreição de Cristo até o ano 70, foram os que viriam a passar por isto. Eles passaram por isso. Já nós que nascemos depois do ano 70 em Novos Céus e Nova Terra, nós não passaríamos com isso, porque já nasceríamos em um mundo sem pecado. E veja como Paulo detalha com precisão esse período que eu chamo de transição. Olha só que interessante. Romanos capítulo 7, versículo 5 e 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, tendo sido libertados da lei, Paulo falava para aquele tempo de transição. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Esse, meus queridos, é o novo de Deus. E isso é para servir a Deus em novidade de vida. Aquele povo que viveu naqueles dias, eles teriam que se desagarrar da velhice da letra. E o que é isso? O que Paulo fala que é a velhice da letra? A lei de Moisés. É disso que estamos falando. Se isso não estiver bem claro na sua mente, meu querido, você vai ter problemas em servir ao Senhor em espírito e verdade. Porque você vai achar que ainda existe a possibilidade de pecar. E o nome disso é consciência de pecado. Olha, para estar no reino de Deus de fato, não podemos ter consciência de pecado. E isso, amados, é primordial você saber. Você precisa saber disso. Não podemos ter. Nós fomos ensinados errado, pela falsa doutrina do cristianismo tradicional. Eles nos imputaram pecado em um tempo que não há pecado. Por isso que muitos ainda vêm para a graça e estão apegados ao pecado. E isso nos contaminou muito. Eu me lembro que para eu perder essa consciência do pecado, amados, não foi fácil. Eu não consegui evoluir na graça e no conhecimento por causa da consciência do pecado. Foi quando o Senhor um dia me aclarou em definitivo. Aí eu passei a entender tudo isso. Que o pecado não podia ficar de pé. Por quê? Porque estamos no reino de Deus. Por isso que eu quero renovar o convite com vocês. Continue assistindo essa série para que você possa entender plenamente a retirada do pecado no mundo. Um assunto muito importante, porque somente depois de se desfazer da mentalidade do pecado é que você começará a crescer verdadeiramente em graça e em conhecimento. Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.